Oi, boa noite, Rodrigo. Boa Tudo bem? noite, Alana. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo certo também. Agora estamos fazendo live mais seguida. Aí, Agora a gente conseguiu pegar o ritmo, né? então, que bom, né? Que bom que deu certo. Nem fale. A gente ficava muito longos períodos sem fazer live nenhuma, né? Não dava Sim, certo. sim. Agora deu Agora certo. não sei. E hoje é um tema bem interessante, né? Um tema bem gostoso da gente falar. Eu não sei se o pessoal entendeu direito, Rodrigo. Eu recebi bem poucas perguntas. É. Uhum. Eu recebi só três, na verdade, duas, né? Porque uma era a continuação da outra lá. Ah, sim. Uhum. Só que eu anotei no caderninho, o caderno tá lá no carro. Não me atentei em Ah. pegar agora. Oi, Carmel, tudo bem com você? Minha comadre Você aqui. lembra as perguntas? Qualquer coisa, Alana? Eu Mais ou lembro, menos? eu lembro porque eu fiquei refletindo, aí eu pesquisei Uhum. algumas coisas sobre, né? E uma era a respeito na verdade era um relato, eu já posso iniciar, se você me permitir, Sim, com claro. a pergunta, né? Um pouquinho diferente das outras lives que nós realizamos, né, Rodrigo? Uhum. E a mulher falou que o filho dela faz atendimento há algum tempo. E ela só conversou com a psicóloga uma vez, apenas na primeira sessão, Ah, né? ah. Se você quiser se pronunciar, né? Entrar na live, pode falar. E, e aí eu achei interessante, porque cada profissional tem uma maneira de conduzir o trabalho, né, Rodrigo? Depende muito da Sim. abordagem, depende muito do tema em questão que estão trabalhando em terapia, né? Aham. Talvez casos mais graves, o profissional tenha que se atentar em chamar mais vezes os pais, né? Porque, de certa forma, a velocidade do processo terapêutico é muito mais eficaz quando a gente tem o acompanhamento dos pais, né, em um tempo íntegro. Então, a gente percebe assim, pelo menos no meu caso, né, falando já da minha prática clínica, que Aham. quando a gente tem esse respaldo dos pais, a gente falou na live passada também sobre os perfis de pais, né? Quando os pais estão próximos da gente, quando eles são comprometidos, a dedicação deles também, né? Pode ser eficiente no resultado lá na frente. Aham, sim. Quando a gente fala assim de chamar os pais, conversar com os pais, para eles muitas vezes é um susto, né? Você chama o pai, ele já fica pensando assim, o que que meu filho fez? O que ele Pronto, alguma aprontou coisa. dessa vez que me chamaram aqui? Coisa boa não é, né? Já ficam nervosos assim, de tipo, tem coisa errada, me chamaram porque tem coisa errada, né? Tem muito esse estigma ainda de o psicólogo chamou o pai, é porque ou o filho está dando problema, ou porque o pai está fazendo coisa errada, ou porque, né, na verdade não é isso, a gente precisa estabelecer esse contato com a família, né? Ninguém nasceu sem família, né? Por mais que sei lá, tenha perdido os pais ou coisa assim, tem uma pessoa ali que está junto, que está acompanhando. Então a gente precisa fazer esse trabalho, seja com pai, mãe, avô, avó, tia, irmão, quem quer que seja próximo ali, né, daquela pessoa. O responsável, né, Rodrigo, Sim, precisa estar próximo de nós. exatamente. Então, Você quer explicar um pouquinho sobre a tua prática clínica ou a tua prática no CAE, Rodrigo, em relação a essa questão de sim, orientar os pais, né? sim. Assim, algo que é de praxe, né, que a gente sempre faz, vai começar um paciente novo, a gente já chama os pais. Isso independente, assim, né, criança, adolescente.
porque é muito importante a gente entender como que é o dia a dia daquela criança, daquele adolescente, o que que ele gosta, o que que ele não gosta, o que que os pais veem como necessidade de ser trabalhado. Tudo isso, na primeira sessão, a gente consegue conversar com os pais e ver. Eu tenho até uma ficha de triagem e lá tem, por exemplo, se lê, se não sabe ler, se escreve, não escreve, se tem dificuldade visual, auditiva, porque às vezes você vai se planejar para fazer algo e daí a criança tem uma dificuldade visual. Daí já não vai dar certo o material que você vai trazer, né? Ou tem uma dificuldade motora. Então, são coisas que você não consegue adivinhar. Mas nessa primeira sessão, nessa conversa com os pais, você consegue ver, ele tem dificuldade em movimentar a mão, ele tem dificuldade em falar, ele tem dificuldade em enxergar. Então você já vê, olha, posso usar esse material, não vou usar esse, vou trabalhar nesse sentido, naquele. Dá uma luz, né? Dá uma luz para eu começar o trabalho. E é importante de tempo em tempo a gente estar fazendo de volta essa conversa com os pais para ver o andamento, né? Se teve uma melhora, se continua na mesma, se algo mudou, se surgiu uma necessidade nova, algo importante que a gente precisa rever, medicamento, medicamento, medicamento. Isso é essencial, assim, porque às vezes o caso não avança, não avança, você vai ver, é a medicação, que a última vez foi há 2 anos atrás. Então, Ou então a falta dela, né? exatamente. Então a gente sempre É uma, precisa às ter esse vezes precisa de contato uma para intervenção. para ter uma noção, né, do que está acontecendo, como é que está sendo o dia a dia daquela criança, daquele adolescente. Se a criança está em idade escolar, como que está essa rotina na escola? As novidades. É importante que os pais nos atualizem sobre o que está acontecendo no momento, nos círculos sociais da criança, né? Como que está sendo as Uhum. reações dela com os pais, com os próximos, com os colegas. Então, a gente precisa avaliar todo um contexto, né? Não é o agente específico da criança. Até porque a criança depende dos pais, depende do contexto social em que ela vive, né? O ambiente em que ela habita. Tudo isso Sim. vai ser muito importante para a avaliação final, né? Uhum. Então, acho que é importante a gente colocar assim que quando a gente chama os pais, quando tem uma orientação, um aconselhamento, não é puxão de orelha. Não é porque está tudo errado e o psicólogo vai lá dizer que você tem que criar seu filho de outro jeito. Não é isso. É justamente para entender como está sendo, né? Não necessariamente que está sendo ruim, mas aí a gente vê coisas que a gente pode trazer para a nossa prática, coisas da nossa prática que a gente pode levar para casa, né? Orientar os pais, dá para você fazer isso, dá para você fazer aquilo. Uma dificuldade muito comum que muitos pais falam é a questão do não. A criança não sabe ouvir não, não respeita o não, não entende o não. E aí são dúvidas que os pais têm. Como que eu vou falar não se ele não respeita, se ele não entende, se eu falo e não adianta? Então, essa conversa que a gente tem ajuda muito nessas questões. Geralmente é vinculado essa iniciativa de chamar os pais, né, para a devolutiva como algo punitivo. Isso que Uhum, você contextualizou foi muito importante, porque não é puxar a orelha, não, porque a gente precisa dos pais, né, para que o sim. tratamento aconteça. Eu não gosto da palavra tratamento, mas que a psicoterapia em si aconteça, né? A gente precisa do respaldo deles, a gente precisa do companheirismo deles, porque muitas vezes a gente se vê em uma posição de atribuir algumas atividades que dependem lá do primeiro momento que eu falei, dos contextos sociais, né? Não dependem exclusivamente do setting terapêutico clínico, né? Só eu e a criança.
Então, a gente precisa desse vínculo com os pais. Muitas vezes, eu percebo que as mães vêm no consultório pedindo solução, né? O que eu faço? Por um lado, isso é bom, porque isso me mostra que a mãe está disposta, né? Ela espera alguma coisa. Mas muitas vezes não é o caso de fornecer solução, né, Rodrigo? Me corrija se eu estiver errado. Mas sim de tentar avaliar o caso, ver quais os passos que a gente pode dar, né, estreitando os vínculos com esses pais, e o que a gente pode fazer no momento posterior, né? Então tem que avaliar cada caso especificamente. Não seria uma solução milagrosa, tipo, a criança, muitas vezes eles vêm querendo medicamentos também, né? Acho que a solução dos problemas está no medicamento, na Ritalina, né? Como Ritalina, né? Muitas vezes também a gente percebe um certo o reflexo do manejo dos pais no comportamento da criança. Sim. Então a gente precisa de uma adequação. Novamente, não é punir os pais, mas realmente algumas coisas a gente precisa adequar nesse veio familiar, né? Nessa rotina familiar, né? A gente precisa entender como que funciona isso dentro da casa deles. Como que é o manejo dos pais com a criança. Sim. Eu deixei anotado aqui alguns objetivos, assim, do aconselhamento, da conversa com os pais, né? Entre eles, Falando a sobre gente... a tua prática, Rodrigo. Sim, sim. Da minha prática, assim, eu vejo que quando você conversa com os pais, quando você traz eles para mais perto, né? Você vê uma melhora, assim, na relação dele com tanto com o terapeuta como com a criança. Ele se sente mais parte daquele processo, né? Ele entende que ele também tem uma responsabilidade, que a responsabilidade dele é trazer para o atendimento, mas não é só trazer para o atendimento, né? Que a responsabilidade dele é incentivar a criança a vir, mas não é só incentivar, porque vai ter momentos que a criança vai querer também uma atitude, uma ação dos pais. Ela não vai esperar tudo do terapeuta, né? Então, entender também esse papel de, poxa, onde que é a atuação do psicólogo, onde que é a atuação da família. Porque não são lugares sólidos e que não se modificam. A todo tempo eles estão se misturando. Tem coisa que é trabalhado na sessão e é trabalhado em casa, coisa de casa que vem para a sessão. Então, a gente precisa entender que não é só a família que dá conta e não é só o psicólogo que vai dar conta. É os dois juntos trabalhando. E, bom, tem muitas outras coisas aqui que dá para a gente ir falando no andamento da live. Também, contextualizando com isso que você disse, eu percebo que muitas vezes o se livrar da responsabilidade não compete a mim, vou lá e pago consulta. Mas um não substitui o outro, né? A criança precisa de mãe, a criança precisa de pai, a criança, né, pode necessitar de um terapeuta. Então, a criança precisa que a engrenagem da vidinha dela esteja em harmonia, esteja funcionando adequadamente. Não dá para terceirizar a função. Eu sei, eu entendo que tem uma correria hoje em dia, a gente trabalha, tem 3, 4 empregos, a gente sabe, né, Rodrigo, que a gente está nesse meio também, vai para lá e vai para cá, e atendimento online, e acorda cedo, e vai dormir muito tarde. Então, você imagina uma criança no meio dessa correria dos pais, né? E hoje em dia não é só o pai que trabalha, né? Antes a mãe cuidava da criança, né? Tinha aquele papel do lar, né? E as mulheres trabalham também. Então, a criança fica nesse meio de correria. E ela precisa de um tempo para curtir os pais,
um tempo para dialogar, para que os pais entendam o que está passando na vida dela. A criança também precisa ter o espaço para que seja fornecida a validação daquilo que ela está falando, né? Então, ela precisa ser reconhecida como membro da família, entender o seu lugar dentro da família, entender qual é o seu lugar, então, no mundo. E quando a gente compreende qual é o nosso lugar do mundo, a gente precisa ter aquela lembrança que nos fornece essa capacidade. E essa lembrança vem da onde? De dentro de casa. A gente precisa da base, e a base vem da família, né? Do pai e a mãe, principalmente, né? Então, validável que essa criança está sentindo também pode ser função dos pais, sim, não é só do terapeuta. O pai que convive com essa criança, o pai que deu a vida a essa criança, ele precisa compreender o que essa criança está sentindo também, né? Não é terceirizar a função. Eles têm um papel importante nesse desenvolvimento. Você consegue ler ali, Rodrigo? Você quer que eu leia? Se você puder ler, é melhor, Elana. Acredito que a maior, a Thalita. Thalita está falando com a gente. Obrigada, Thalita. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui. Acredito que a maior dificuldade dos psicólogos com relação aos pais que buscam aconselhamento é entender que, às vezes, é diferente as gerações, podem impactar no relacionamento e na condução do suporte. Realmente, a geração é diferente. Quer falar sobre isso, Rodrigo? A família em si tem muito esse choque de gerações, né? Essa questão, assim, de um relacionamento mãe e filho, ou dos avós com os netos, essa diferença de idade, de realidade, de perspectiva, muitas vezes acaba criando choques, desencontros, né? Porque às vezes a mãe espera que o filho siga determinado caminho. E o filho, na visão dele, não é aquilo que ele quer, né? Ou, por exemplo, há muita questão assim de quem que vai estabelecer as regras da casa. É a mãe ou é a avó? É a mãe ou é o pai? Né? Às vezes essas realidades diferentes dentro da mesma casa leva assim a um conflito de a criança pode fazer isso? Um fala que pode, o outro fala que não. Um diz que está tudo bem, o outro diz que está tudo errado. Então, a gente manejar isso é algo extremamente essencial, porque na mesma casa, não é que todos precisam pensar igual, mas eles precisam caminhar num sentido só. Senão as coisas simplesmente não andam. Exatamente. Eu acho que o ambiente familiar, assim, é uma maneira de suporte, né, Rodrigo? É um suporte para a criança. Então, tudo que ela está aprendendo, tudo que ela está captando e absorvendo, é algo que ela vai levar na bagagem dela. Então, isso vai definir a personalidade dela daqui a alguns anos, né? E aí, como que vai ser esse adulto? Boa noite, Lu. Tudo bem? A Lu tá no... Acho que é a Lu que está no Insta da Clínica Alter Ego. Obrigada por participar, Lu. E Thalita também. Então, assim, tudo isso, tudo que a criança capta de exemplo, nas primeiras expressões, nas primeiras memórias que ela tem, né, primeira e segunda infância, ela vai levar para a posteridade. Então, o que vai definir, digamos assim, numa linguagem um pouquinho mais grotesca, se esse adulto vai ser... Muita tossindo. Se esse adulto vai ser um adulto com uma inteligência emocional adequada, né, que consegue se livrar de situações de frustração assim com mais facilidade, ou que vai ser um adulto extremamente traumatizado e cheio de questões a ser resolvidas, né, por conta de traumas do passado, vai ser essa primeira bagagem. Então, as nossas lembranças derivam muito do que foi inculcado para a gente quando a gente era criança, dentro da nossa família, com os componentes da nossa família, né? Sim. E eu vejo assim que, agora só divagando um pouco, mas a gente percebe muito em casos de abuso. E
80% dos casos são pessoas próximas a essa criança. E pessoas próximas não são colegas, são pessoas da família. Uhum. Sim. E assim, por isso que é importante a gente ter esse diálogo, essa relação com os pais. Porque muitas vezes são questões próximas, questões da casa que afetam a criança, que acabam afetando no dia a dia dela, né, nas perspectivas dela. Então, sabe? E às vezes são coisas que passam despercebidas pelos pais, né? Acontece muito, por sinal, dos pais deixarem a criança com o celular, com o tablet, e nem saber o que ela está assistindo. E nem saber se o que ela está vendo, se com quem ela está conversando é algo bom para ela ou está sendo algo ruim. E aí, O que que ela está fazendo, né? e aí, quando a gente chega nessa questão assim, o teu filho tem celular, tem tablet, o que que ele assiste, o que que ele joga? Você sabe o que ele assiste, você sabe o que ele joga? Daí, às vezes, os pais, né, têm aquele choque, nossa, é mesmo. Meu filho está o dia inteiro assistindo, eu não sei o quê. E muitas vezes eles não percebem, mas a gente percebe no atendimento. Porque eles trazem para atendimento o que eles assistem, o que eles jogam, com quem eles conversam, né? E nem Isso sempre são mesmo. coisas boas. É, perde esse monitoramento, né? E sempre vem uma desculpa aí. Mas eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo. Mas a gente esquece, na verdade, que a gente fica tão na nossa zona de conforto, no nosso entendimento, a gente tem um entendimento sobre aquilo que pode, sobre aquilo que não pode. Nós temos as nossas obrigações, né? E a criança não tem isso, de entender o que deve ser visto, o que pode ser visto, né? E Porque a outra, internet é né, um livro Ana? aberto, tem vários temas ali. Às vezes não é nem o intuito da criança pesquisar algo que não seja para a idade dela. Mas às vezes acaba aparecendo, né? Aí entra a E questão lá outra, do. a gente consegue distinguir o que é realidade e o que é ficção. E nem sempre a criança consegue fazer essa diferenciação. Ela não sabe a diferença de morrer num teatro, num filme e morrer na vida real. De ter uma luta num filme e ter uma luta na vida real. Então, muitas vezes, questões perigosas assim são trazidas por meio de vídeo e de filmes e tudo mais, e a criança traz aquilo para a realidade como se fosse algo natural, como se fosse algo aceitável. É Violência, aceitável. principalmente, né? Os jogos, né, Rodrigo? Os jogos são muito acessíveis. E aí, tiro, morte, tem tudo isso. E às vezes eles até Uhum. comentam na escola assim: matei não sei quem ontem, tava jogando com não sei quem. E sempre um certo divertimento, mas na verdade não é assim. Então a gente tem que trazer essa criança para a consciência, trazer os pais no setting terapêutico, falar sobre possibilidades também na internet, que é um assunto bem delicado, bem interessante de ser trabalhado com eles, deve ser dito sim, né? Porque não tem como a gente se desvincular da internet, não. Essa geração ali, voltando ali um pouco no termo que a Thalita usou, né, no começo, essa geração já vem muito disposta à tecnologia. Não tem como a gente simplesmente tirar, colocar a criança numa bolha e deixar ela longe da tecnologia. Não. Ela vai precisar para estudo, ela vai precisar para comunicação, ela vai precisar para alguma coisa do dia a dia, do cotidiano dela. Então, a tecnologia é fundamental. A gente não tem como excluir ela. A gente precisa aprender a conviver com ela. Mas é interessante o discernir, né, sobre o que pode e sobre o que não pode dentro dessa rede digital, né? Então, Uhum. aí, novamente, vem o cuidado na fala, no aconselhamento, nas orientações com os pais. A Lu colocou lá que a famosa bolha que engana a gente e achamos que estamos bem, né, em relação à internet, né, Lu? Perdem a conexão com os principais. Exatamente. Então,
outro papel, assim, do aconselhamento, da orientação que a gente traz, é poder esclarecer dúvidas que os pais têm, né? E trazer sugestões para eles também. Às vezes eles têm dúvida, assim, isso que o meu filho faz é normal? Eu devo me preocupar com isso? É algo que eu tenho que estar alerta? Aí você pode, pela tua experiência ali, pelo teu manejo com a criança também, você pode trazer sugestões relevantes, né? Olha, preste atenção nisso, fique atento nisso. Questão de celular que a gente está falando, muitas vezes, né, os pais percebem que aquilo está fazendo mal e não sabem como diminuir, não sabem como colocar um limite naquilo, né, sem que se torne um transtorno ainda maior. Então, nesse sentido, a gente está ali também para trazer para eles perspectivas, formas que eles possam estar gradualmente lidando com isso para que mais tarde não se torne um problema, de fato, algo muito mais sério. Estabelecer limites, né, Rodrigo? Mas para estabelecer limites, os pais têm que saber sobre os possíveis limites, para que não se confunda assim com excesso de rigorosidade. Então, realmente, isso que você falou é muito interessante. O que que eu faço? O que que eu faço? Eu percebo assim, tem aquele pai que, né, teve um filho lá e não era o esperado, não era o planejado, ou até era, só que não tive outros filhos antes, não tem como eu saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eles têm muita dificuldade em dizer não. O não é difícil, porque para evitar o choro, a birra, a malcriação que eles falam, eles acabam, né, dando celular, né, faz o que você quer, aí fique quietinho. Então é mais no intuito de contenção daquele sentimento que está sendo explanado. Não está sendo dito, né? Porque a criança não tem essa capacidade igual a nós de dizer, mamãe, não estou bem, eu quero que você faça isso. A criança vai chorar, ela vai fazer birra, ela vai, né, por outros caminhos aí dar a entender uma informação para você. Então, dá o celular, deixa fazer o que. Quer ir no amigo, faz um fervo, o pai acaba levando. Mas, gente, tá dentro das suas possibilidades? Dar um celular para uma criança com 5 anos, com 4 anos, com 3 anos, quanto mais nova a criança for, não é indicado, né? O uso das telas é a partir de 4 anos. Então, isso afeta no desenvolvimento da criança, né? Principalmente na percepção visual, né? Luz e todos esses estímulos, né, que a gente tem de movimento e cores. Mas é interessante trabalhar justamente isso. E eu trabalho na clínica com os pais. Como é o dizer não? Será que às vezes, muitas vezes, né, quando nós lembramos dos nossos vínculos familiares, com certeza a gente não tinha tudo nas nossas mãos, né? Falando de gerações anteriores, então a gente tinha que batalhar um pouquinho, né? Ou não podia olhar torto pro pai, que Deus o livre. Deus o livre, é a falta de respeito. Então, por que a geração de hoje em dia, desses pais da geração anterior, não sabe dizer não? Ouviu muito não, né? Qual é a questão deles também? Às vezes a gente não só trabalha questões da criança, mas a gente trabalha questões dos pais, que tem a ver com a parte pessoal deles, né? Que é transmitido na paternidade, na maternidade, no manejo com o filho. Então, quando a gente faz essa escuta, a triagem até, ou de repente uma entrevista devolutiva, a gente sempre percebe, mas qual é a sua questão pessoal para que eu possa entender a questão do seu filho? Porque tem uma origem, todo comportamento tem uma origem. E a raiz nunca é a criança. A criança é o produto daquilo que está sendo contextualizado e traduzido para ela. Que quando a criança nasce, né, ela chora.
E ela é um Uhum. bolinho de carne, né, que a professora Lara falava. Então ela precisa de um mundo para ser traduzido a ela. Sim. E assim, não só questão de proibições, mas também de autonomia, né? Porque tem muita essa questão de proteger, de cuidar, e muitas vezes limita a autonomia da criança. Daí você vai Isso. ver a criança tem 12 anos, 15 anos e não sabe cortar o alimento, não sabe trocar de roupa sozinho, não sabe tomar banho sozinho, não Você deve sabe ver muito isso sair lá, de né, casa e Rodrigo? pegar um ônibus, né? Então, assim, claro, tem que ter uma noção do que pode em cada idade, né? Não é que você vai deixar a criança de 2 anos cortar o alimento sozinho e, né? Claro, a gente tem que ter essa Machucar. noção de risco, do que pode, do que não pode, mas também a gente tem que dar essa autonomia para ela andar com as próprias pernas, para ela ter a vida dela desde cedo, entender o que é a responsabilidade dela, o que ela tem que fazer, né? Porque isso vai ser algo que vai fazer muita diferença na vida adulta dela. Ela não ser dependente, ela ter essa autonomia. A criança precisa de autonomia. Não é fazer tudo o que quer, né, Rodrigo? Uhum. Vamos deixar bem claro. Ter autonomia não é fazer tudo o que quer na hora que quer. Ter autonomia é saber até onde ela pode ir. Por isso que é interessante ter os pais mais próximos, para o pai entender minimamente o que pode ser referido à criança na faixa etária em que ela está. E eu vejo também muitos profissionais, assim, de psicologia infantil, falando sobre. É muito importante buscar informação, é muito importante estar presente para saber também até onde o pai pode ir em relação à criação do filho e até onde a criança pode ir, né? Adequando essa autonomia. A Lu Sim. falou assim: deveria ter mais pais aqui para aprender. Lu, pode mandar um aviãozinho lá para os pais que você conhece, que a gente está aqui até uma meia hora. Não, mentira. É, também, assim, questão de alertar mesmo situações de risco, né, situações traumáticas, porque, como a gente já falou, muitas vezes os pais não Legal. enxergam como risco algumas coisas que a gente consegue distinguir que é um risco. Um exemplo clássico, a criança já está, sabe, 5, 6, 8 anos e toma banho junto com a mãe ou com o pai, ao mesmo tempo. Um problemão. Nossa, isso assim. Ah, mas eu fui criado assim, não tem problema. Mas assim como tem gente que pode dizer isso, tem gente que sofreu abuso por causa disso. Porque é algo normal tomar banho com o pai, com o tio, com não sei quem, que é de confiança. Então, o quanto que a gente ter esse diálogo também evita riscos até mesmo de abuso. A gente já falou aqui, Uhum. muitas vezes os abusos vêm de dentro de casa e muitas vezes são por situações assim, que são tidas como normais. É normal ter 10 anos e tomar banho ao mesmo tempo que o pai. É normal ter tantos anos e estar tomando banho com a porta aberta e todo mundo vendo, sabe? Isso muitas vezes acaba virando uma situação de abuso. Exatamente. Às vezes até a criança era uma rotina de uma geração passada, mas talvez hoje em dia a criança se sinta desconfortável, né? Então, Aham. por isso, novamente, escutar o que a criança diz, né? Qual é a vontade dela? Essa vontade é compatível? Eu posso ouvi-la nesse determinado momento? Então, validar aquilo que a criança está sentindo se torna muito importante. Nisso que você falou, Rodrigo, a gente, não sei você, mas a gente percebe muitos casos em que as pessoas que são vítimas de abuso, elas não sabem se foi uma projeção, ou seja, uma memória implantada, se foi sonho, ou se realmente foi abuso. Justamente porque a rotina, o ser normal, por exemplo, pais que desde sempre dão selinho nos filhos.
Aí o filho tá grande, tá crescendo, vai para a escola e os pais dão um selinho nos filhos. Né? Chega uma idade que isso não é mais necessário, né? Pode se ser desconfortável, é inadequado, enfim, né, Rodrigo? Tudo bem, pode ser a rotina da família, mas quando a criança é bebê, é uma situação totalmente diferente, né? Do que uma criança já lá com seus 8, 9 anos, ou mais até. Então, São questões entendemos que assim. existem, né? Existem, assim, esses rituais de família, as manias que vêm de pai e de mãe. Mas a gente tem que compreender também o que é aceitável na sociedade que a gente vive, o que é, né, aceitável realmente e o que não é. Tudo que pode estar envolvido nisso, né? O Tudo que que está envolvido, tá- né? pode gerar, né, de consequência, tanto para a criança quanto para situações de risco, realmente, né? Eu acho que é o intuito de todo mundo, de todo cidadão de bem, né, proteger a criança. Todas as pessoas da sociedade devem proteger a criança. E proteger também tem a ver com não deixá-la desconfortável. Isso não quer dizer que pais não tenham que educar. É, Isso quer dizer que a gente tem que verificar quais são as possibilidades de autonomia da criança e o que deve ser atribuído em forma de educação para mães, pais, enfim. sim. Bom, mais um Eu ponto tinha uma coisa muito importante. interessante para falar, mas eu esqueci, sabia? Mas acho que, quem sabe Uhum, depois eu lembro. tá bom. Mais um ponto importante que a orientação, o aconselhamento aos pais é importante, é para fortalecer os trabalhos que a gente desenvolve nas sessões, né? A gente às vezes tem 30 minutos, 1 hora por semana, né? E em 1 hora por semana, em 30 minutos por semana, muita coisa não dá para ser feita. Muita coisa a gente tem que falar, olha, pai, se você puder colocar isso no dia a dia, se você puder trabalhar nesse sentido, ajudar nessa questão, né, para que seja algo efetivo mesmo. Porque se depender só do psicólogo, muita coisa fica só no papel, infelizmente. Tem que ter essa colaboração, essa ajuda da família também, para dar continuidade ao que está sendo trabalhado. O Rodrigo Israel falou lá com a gente assim, ó. Será que pode haver uma implicância no desenvolvimento infantil perante o comportamento de pais narcisistas? É um caso à parte, assim, pais narcisistas, né? Será que existe diagnóstico para esse pai narcisista? Ou será que simplesmente é uma suposição? Se realmente for pais, mãe ou pai narcisista, né? A gente vê muitos casos de mães narcisistas, né, Rodrigo? Uhum. Daí quando tem filha, menina, né, existe um potencial assim de competição, né? Uhum. De beleza, de dinheiro, enfim, seja lá quais foram as questões que essa mãe ou pai narcisista coloca para jogo. Teria que avaliar o caso, porque até os casos de narcisismo eles são muito específicos. E já vem de um histórico, né, Rodrigo? A gente tem um negócio chamado gene e a gente tem um negócio chamado contexto social, vivência, ambiente em que a gente vive, que também pode intensificar, né, os comportamentos ou até diminuir, depende muito do contexto que a gente vive, do lugar, do ambiente, enfim. Uhum. É verdade. Muitas questões envolvidas, né? Até porque o diagnóstico de narcisismo é bem delicado. Assim, a gente sabe que a família sempre tem influência sobre a criança, né? Como Muita. a família age, as formas como são tidas as rotinas, a questão do não, das responsabilidades, tudo isso vai influenciar no crescimento da criança,
em como que ela vai ver o mundo, né? Como que ela vai ver a si mesma, a si própria no mundo. Então, as questões familiares seja até, talvez nem seja uma questão de narcisismo, mas, por exemplo, uma rejeição da criança Uhum. se sentir rejeitada, já é algo que vai impactar na vivência dela e nas questões pessoais dela. Às vezes nem é um abandono de fato de ela ir para um orfanato, mas é um abandono dela estar na mesma casa e se sentir deixado de lado, né? Tem bastante questões assim. Benção, avó. A avó entrou na live. Na verdade, a gente precisa saber da onde vem, né, Rodrigo? Pode ser uma Uhum. hipótese ou pode ser um diagnóstico que já está consolidado. Sim. E aí verificar qual é o condicionamento dessa família. E Uhum. também pode voltar naquela questão lá de são projeções pessoais, né? Às vezes Sim. não depende muito dos pais, eles estão reproduzindo comportamentos que foram assistidos na infância deles. E aí pode ser visto como patológico ou não. Uhum. Sim. Acho interessante, Alana, a gente falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem quando a gente vai dar uma orientação, um aconselhamento para os pais. Então, uma questão bem importante, a gente colocar e fazer com que os pais entendam que um aconselhamento, uma orientação, não é uma imposição. Ninguém está ali para fazer um decreto de lei e dizer agora a sua casa vai funcionar desse jeito porque eu estou Siga mandando. assim, Não é assim, siga o mestre. né? Até porque você pode falar, 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 e se o pai não gostar, se o pai não concordar, ele não vai fazer nada. Ele vai concordar Obrigada. na hora, vai falar, aham, tá bom, e daí chegou em casa, esqueceu e nem vai colocar em prática. Então a gente precisa colocar para os pais realmente que é uma parceria, que é uma questão de todos estão agindo pelo bem daquela criança, pelo bem daquele adolescente. Não é uma imposição, não é um eu tô certo, você tá errado. Não, é no sentido de vamos trabalhar juntos, vamos ter atitudes que vão beneficiar aquela criança, aquele adolescente. Uhum. A Lu falou lá pra gente, Rodrigo, a Lu tá participando, muito obrigada. Muitos Uhum. psicólogos também deveriam aprender aqui com você. O diagnóstico de narcisismo é difícil e tem psicólogo reforçando que seja simples. Todo diagnóstico, na verdade, tem várias vertentes. É muito difícil a gente fechar um diagnóstico, né? Porque depende de muitas questões externas, né? Não é um evento único, específico e direto. A gente precisa avaliar tudo que tem por trás de um comportamento. E agora eu esqueci o que eu ia falar. É muito difícil, não é uma coisa simples, não. Eu tenho muito medo quando os psicólogos já fecham o diagnóstico e aí estipulam já números de questões, de números de sessões, né? 8 sessões. Psicoterapia breve. Não é assim. Parece muitas coisas, muitos elementos no meio do caminho. Sim. E aí, voltando ao nosso foco, que às vezes eu divago, né? O que pode ser trabalhado nessa abordagem com os pais, Rodrigo, é maneiras de adaptar, né? Não tá legal essa rotina familiar, não tá funcionando desse jeito, então a gente vai lançar novas estratégias. Não é Uhum. impor, né? Porque o meu ponto de vista, pessoal e profissional, não condiz com o ponto de vista do pai e da mãe que conhece aquela criança dentro de casa. Sim. A criança apresenta comportamentos dentro do setting terapêutico, dentro do espaço de luto, que eu uso muito, que são diferentes lá em casa. Lá ela pode ter irmãos, ela pode ter avós, né, pessoas de mais idade, pessoas de confiança ou pessoas que ela não confia. Eu não sei quem está participando da rotina dessa criança fora da clínica. Eu preciso
preciso compreender como é lá. E o caminho direto para isso é o diálogo com os pais. É esse vínculo, terapeuta e família. Também coloco mais um elemento nessa tríade, que geralmente é uma tríade, né? Escola, terapeuta, família. A gente precisa também do respaldo dos professores e dessa análise da criança com o coletivo, com as atividades. E às vezes é difícil a gente conciliar isso, né, Rodrigo? É. E assim como a gente vai estar ali dando sugestões, trazendo ideias para os pais, a gente também está ali para ouvir o que eles pensam, para entender o que eles veem de necessidade, né, as ideias que eles têm, as atitudes que eles gostariam de tomar, para a gente estar ali colaborando um com o outro. A gente vai colocar as nossas ideias, as nossas percepções, mas os pais também é importante que eles participem e digam, olha, eu vejo isso, eu entendo que deveria ser trabalhado nesse sentido, eu percebo, eu tenho medo que aconteça isso, eu tenho receio que não desenvolva nesse aspecto. Então, para a gente entender também o que o pai está percebendo, o que ele está vendo, o que ele considera relevante, o que ele considera importante ali para o atendimento. Eu estava aqui escrevendo um pequeno resuminho. Eu baixei alguns e-books do Ciclo CEAP lá, que ele fornece alguns materiais para gente. E tem um e-book chamado Traumas na Infância. Quando a gente começa a ler, a gente percebe que muitas das contextualizações dos adultos, né, que já estão bem esclarecidos e que conseguem verificar um trauma como um trauma, eles conseguem relembrar das experiências deles na infância. Então, o que é um trauma? Um trauma é uma experiência que, às vezes, o que é um trauma para mim não é um trauma para o outro, né? Porque depende muito da nossa bagagem. Então, às vezes, o que é um trauma para mim é algo insignificante para outro, mas para mim é muito sério. Depende daquilo que eu vivi, depende daquilo que eu aprendi, e geralmente vai qualificar um sofrimento sobre um evento que foi ali posteriormente, então, traumático, né? E aí eu percebo assim que muitos dos comentários, né, até dos psicólogos falando sobre trauma infantil, eles começam a relembrar sobre como foi a infância e em qual momento isso foi desconfortável e se qualificou para um trauma. Geralmente são nas nossas primeiras experiências de vida. Então, você percebe o quanto é interessante a gente manter os pais em sintonia, dar um respaldo para eles, para que também aquele discurso não é a falha, mas é o saber manejar, é o saber como lidar, é compreender a sua criança e aquilo que ela tem a dizer, sua criança, o seu filho. Porque muitas vezes até a gente não sabe, né? É um novo livrinho que a gente está decodificando, né, Rodrigo? Cada uma tem um comportamento muito específico e muito dela. Então, e eu percebo assim que os pais também chegam tão esperançosos e eles conseguem verificar dentro de casa como foi efetivo o processo, né? O quanto que essa criança está desenvolvendo, o quanto ela está mostrando que está sendo bom. E às vezes tem casos contrários também que não deu certo e daí vai para outro, já faz o encaminhamento para outro profissional, né? Tem os dois casos também. Bom, acho que outro ponto importante para a gente falar é o que muitas vezes acontece, é uma situação bem desagradável, mas acontece com frequência, que é aqueles pais que querem tirar satisfação com o psicólogo e querem que o psicólogo conte o que o filho falou, o que foi feito, o que o filho disse, o que o filho fez. E isso é algo
muito problemático porque você falar o que a criança falou, você dizer para o pai, é algo antiético. Simplesmente isso. É algo que você vai estar expondo ali a criança. Ah, mas é meu filho, eu que sei, eu que estou pagando. Mas não é assim, Eu estou né? pagando. Não é dessa forma. Você não é ali um detetive particular que você vai investigar o filho da pessoa e contar para ela o que o filho disse, o que o filho se queixou, né? Que ele Por isso deixou de que dizer. muitas vezes no aconselhamento a gente vai chegar nos pais não trazendo o que a criança disse, o que a criança fez, mas trazendo a nossa percepção sobre o que a criança disse, a nossa percepção sobre o que a gente observou na sessão. A gente não vai falar, ah, teu filho disse isso, fez aquilo. A gente vai dizer, olha, nos atendimentos, nas sessões, eu tenho percebido que pode ter questões emocionais, que pode ter questões, muitas vezes, de uma sexualização precoce da criança, que ela talvez esteja vendo conteúdos que não é para a idade dela, né? E sempre com esse cuidado também de estar ali para ajudar o pai a que ele também se torne consciente daquilo e traga mudanças. Não para culpar ele, não para julgar ele, não para falar, você é um péssimo pai porque isso, porque aquilo. Não é isso, né? Mas é justamente nessa questão de cuidado, mas sempre com essa preocupação de não expor a criança, não expor, não ferir a ética profissional que a gente tem. Porque o que é trabalhado Exatamente. na sessão, fica na sessão. O que a criança fala para a gente, ela falou para a gente. A gente não vai sair contando para o vizinho, para o pai, para o tio, para o sobrinho. Né? Não é assim que funciona. Até porque é estabelecido é uma relação de confiança, né? Sim, e daí você quebra a confiança, além de você ser antiético, a criança não vai mais te contar mais Não nada, confio, né? não confio mais. É. O que pode ser transmitido? Qual a informação que pode ser transmitida, então? Quais as atividades que foram realizadas? Pode ser feito, elaborar um parecer documental, né, sobre qual foi o resultado de análise. Pode ser transmitido verbalmente, não o que a criança disse. O que a criança disse fica no nosso relatório pessoal. Então, o profissional tem um relatório que é de respaldo dele. Para fornecer para os pais essa parte, né, burocrática, nós fornecemos um parecer documental, né, Uhum. que é aí da exclusividade dos pais. E o nosso fica conosco. Sim. As atividades que foram trabalhadas, qual foi o desempenho dessa criança, mas o que ela disse com nomes, pontuações, vírgulas, não pode ser dito, né? Vão E ficar curiosos. principalmente para os pais. Vão Como é que ficar vai falar curiosos. para os pais? Hã? Vão ficar curiosos, a gente não vai contar, não. A gente transmite informação um pouquinho É. diferente, tá? Mas não do jeito que vocês querem. Não com ponto, vírgula e Uhum. nome. Mais alguma Sim. questão, gente? Então vamos lá. Para que que eu vou na terapia se eu paguei para o meu filho? Lançar novas estratégias de manejo, né? Fornecer de repente aí um vínculo maior com os pais, com a criança Uhum. também. Às vezes a criança pode se sentir mais segura com a presença dos pais, né? Que mais, Rodrigo? Me ajuda lá. Bom, se eu resumir assim, Alana, que a ideia O Rodrigo central, é muito quando a gente... certinho, ele seguiu a pauta. Sim, tem as O anotações. roteiro. Eu coloquei assim que a ideia central do aconselhamento, da orientação aos pais é a gente oferecer suporte aos pais, a Ótimo. gente dar direcionamentos relevantes e principalmente estabelecer ali uma parceria, né? Os pais Uhum. entendem que a Compreender a gente... dinâmica familiar, né, para o desenvolvimento Uhum. saudável do indivíduo. Estreitar vínculos também entre os pais e a criança.
Uhum. né? Fornecer soluções palpáveis, assim, de melhora realmente dessa família, desse funcionamento, tentar modificar alguns comportamentos tóxicos, né? Talvez dos pais, talvez quem está de fora, talvez da criança, analisar a situação assim conforme ela é, fornecer estratégias, né, Rodrigo? Eu acho que é o Sim. principal foco aí, o objetivo central, fornecer estratégias de melhora dos vínculos familiares e dessa dinâmica. Uhum. É isso. Mais alguma pontuação, gente? Eu, eu sempre voltando lá naquela pergunta, quando a gente abriu a live, Rodrigo, eu Uhum. entendo assim que para quem não estava no comecinho da live, né, eu recebi uma pergunta lá na caixinha que eu deixei mais cedo no Insta, e a mãe falou que queria, e agora eu já esqueci também, Rodrigo, que ela só foi uma vez na Ela só foi consulta, uma vez quando começou. Mas foi no também, comecinho. aham. Mas Tem assim, questão também também de tempo, né, Rodrigo? nada Às vezes a impede ela correria. de ir lá e querer falar com o psicólogo também, ou com a psicóloga, né? Ela colocou lá na segunda pergunta que ela já tentou falar com o psicólogo. Mas a questão é o seguinte: se for né, de posto de saúde, dificilmente consegue por conta da demanda. Uhum. Às vezes o profissional está esperando a oportunidade adequada, né? Talvez às vezes não seja um momento específico para isso, Sim. né? Está querendo de repente coletar mais materiais. Tem várias questões que tem que verificar, sabe? Ou às É, vezes não é do feitio psicólogo fornecer devolutivas assim constantes. Às vezes é uma no começo, uma no final, assim quando estiver solicitando a alta assistida, se caso for. uhum. Então, qual que é a abordagem do profissional? Tem várias coisas que a gente tem que avaliar, né? É, Então, uma questão dá pra gente aí várias vertentes. sim. Mas é sempre bom e sempre importante quando a gente consegue ter uma relação mais próxima mesmo com a família, né? Com Quando, certeza. porque a gente vê a diferença, assim, em muitos aspectos. Desde a questão do comparecimento, sabe? Quando os pais entendem a importância do atendimento, quando os pais entendem que o trabalho está sendo bem feito, eles se esforçam mais para trazer o filho, eles se esforçam mais para incentivar o filho. E isso a gente consegue trazendo a família para perto, não distanciando Uhum. ela. Quanto mais distante, a gente acaba também afastando o paciente muitas vezes, né? Eles são os principais responsáveis pelas nossas crianças, né, Exatamente. Rodrigo? Mas é exatamente isso. A velocidade de melhora assim, do paciente, a melhora do processo terapêutico, quando os pais estão próximos da gente, quando eles são comprometidos e estão designados assim a fornecer condições para que tudo isso aconteça, a gente consegue perceber assim uma mudança da água para o vinho, como se uma flor Uhum. desabrochasse assim nas nossas mãos. A gente vê o processo acontecer. Sim. Então, é sempre importante manter os pais por perto. E eu sempre, 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 quando necessário, tem um tempinho, o pai tá ali, eu já chamo e falo a respeito da evolução, ou não evolução, ou regressão, ou, enfim. O que estiver acontecendo, é importante os pais saber, tá? Uhum. Gente, qualquer dúvida, pode chamar ali no chat também. Aqui ou depois da live, ali no chat pessoal nosso. Da minha parte, Rodrigo, você tem mais alguma coisa no teu roteiro aí? Não, acredito que seja Senão a live isso, fica muito Luana. longa. Aham. Fica muito longa, o pessoal fica com sono. Mas é interessante a gente fazer lives assim, talvez com um tempinho mais reduzido, né, Rodrigo? Que a gente acaba se entretendo e falando coisa que é importante e o Sim, pessoal vai comentando junto. é. Mas da minha parte é isso, Alana. Só ver se o pessoal tem alguma questão, alguma pergunta. Se não, por mim, dá pra gente encerrar.
Vamos ver quem tá aqui. Pessoal, quero agradecer a participação de vocês. Quem ficou até o final, quem entrou só por curioso, vai ficar gravado de qualquer jeito, né, Rodrigo? Tem gente de fora Sim. que vai ver. E, se Deus quiser, semana que vem, se a gente conseguir achar um tempinho, né, Rodrigo? Agora deve estar uma Aham. correria. Tá. Agora tá. Já voltou das Já. férias, aquele ritmo. É. Mas vai dar certo, sim. A gente vai trazendo novos temas aí, né? Vamos dar conta, né, Rodrigo? Uhum. Gente, muito obrigada. Então, qualquer dúvida pode me solicitar ali no chat. Se vocês têm sugestão de outro tema, tema de live, de publicação, manda pra gente também que a gente pode estar trazendo para vocês, tá? Então é isso. Obrigado quem ficou até o final. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez Obrigado, por Ana. tocar as enrascadas aí comigo. E, se Deus quiser, semana que vem ou mais pra frente, estamos aí fazendo novas É lives. isso. Obrigado, gente. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.